Você já percebeu como, quando éramos crianças, um simples dia parecia durar uma eternidade? As férias de julho pareciam nunca acabar. E esperar pelo Natal era quase insuportável de tão longo. Era como se o tempo tivesse outro ritmo, mais lento, mais generoso. Cada hora era uma descoberta. Cada semana parecia um capítulo inteiro, de uma vida inteira. Mas agora, conforme os anos vão passando, temos a estranha impressão de que tudo acelera. Mal piscamos e já é dezembro outra vez. O aniversário que parecia tão distante chega de repente. O relógio não anda mais rápido, mas a sensação é inevitável. O tempo parece escorregar por entre nossos dedos, sem que possamos segurá-lo. Essa percepção não é apenas uma impressão pessoal. Muitos cientistas e filósofos já refletiram sobre esse fenômeno. Afinal, o tempo é o mesmo para todos, mas a forma como o sentimos muda conforme envelhecemos. Por que isso acontece? O que mudou dentro de nós, para que os dias da juventude se tornem memórias rápidas na velhice? Talvez a resposta esteja ligada às experiências que acumulamos. Quando somos pequenos, tudo é novidade. O primeiro dia na escola, o primeiro amigo, o primeiro passeio. Cada experiência é intensa, marcante, e isso faz com que o tempo pareça mais longo. Já na vida adulta, muitas situações se repetem, e o cérebro começa a registrar os dias de forma diferente. Imagine a primeira vez que você andou de bicicleta. Cada segundo foi vivido com atenção. O vento no rosto, o medo do quer, a alegria de conseguir pedalar sem ajuda. Agora, compare com o ato de dirigir até o mercado hoje. Você entra no carro, dirige, chega, mas mal lembra do trajeto. O tempo passa, sem deixar tantas marcas na memória. Isso porque o nosso cérebro tem uma forma curiosa de lidar com o tempo. Ele não mede os minutos como um relógio, mas sim através da intensidade das memórias que registramos. Quanto mais novos somos, mais intensas e inéditas são as lembranças, e isso estica a sensação do tempo. Conforme envelhecemos, muitas coisas parecem repetitivas, e por isso, o tempo encolhe. Os cientistas explicam que o cérebro cria a noção de tempo a partir de memórias. Quando acumulamos muitas novidades, o tempo parece se expandir. Já quando entramos em rotinas repetitivas, os dias passam quase despercebidos. É como se a vida fosse um livro. Na infância, cada página está cheia de detalhes, mas na idade adulta, muitas páginas se tornam parecidas. Um estudo famoso mostrou que na infância os neurônios estão mais ativos em registrar informações novas. Isso faz com que cada experiência seja marcada com maior intensidade. Já em fases mais maduras, o cérebro economiza energia, guardando apenas o que é realmente diferente ou importante, e isso dá a impressão de que o tempo corre mais rápido. Outra explicação interessante vem da matemática do tempo vivido. Pense assim: quando você tem 10 anos, um ano representa 10% da sua vida inteira. Mas quando você tem 60, um ano é apenas uns 60avos da sua vida. Essa diferença proporcional faz com que, psicologicamente, cada ano pareça menor conforme envelhecemos. Além disso, há o fator da rotina. Quando fazemos sempre as mesmas coisas, como acordar, trabalhar, voltar para casa e dormir, o cérebro não cria novas memórias detalhadas. Isso faz com que, ao olhar para trás, semanas inteiras pareçam ter passado em um piscar de olhos. Já viagens, mudanças e novas experiências ficam registradas como longos capítulos. É por isso que lembramos tanto dos primeiros anos da vida, cheios de primeiras vezes, e tão pouco de períodos repetitivos. A ciência confirma: quanto mais novidade existe, mais lento o tempo parece fluir. E quanto mais rotina, mais o tempo acelera. A sensação não é uma ilusão total, mas um reflexo direto da forma como nosso cérebro organiza a vida. O tempo não é apenas marcado por relógios e calendários, mas também pelas emoções que sentimos. Momentos de alegria intensa, de amor ou até de dor profunda, parecem se alongar na memória. Já os dias comuns, sem grandes emoções, passam quase despercebidos. É como se o coração fosse um segundo relógio, capaz de esticar ou encolher o tempo. Pense, por exemplo, em um momento de espera ansiosa, alguns minutos na fila de um hospital,
aguardando notícias de alguém querido, podem parecer horas. Já uma tarde divertida com amigos passa num sopro. Essa diferença mostra como o estado emocional molda a nossa percepção da passagem do tempo. Com a idade, aprendemos a lidar de forma mais equilibrada com certas emoções. Muitas coisas que antes eram novidade deixam de causar o mesmo impacto. Isso faz com que os dias se tornem mais uniformes, mais lineares. E, sem grandes altos e baixos emocionais, o tempo parece correr mais depressa, quase como um rio que segue sem obstáculos. Mas é curioso notar que quando vivemos algo realmente marcante, a sensação de tempo volta a mudar. O nascimento de um neto, uma viagem inesquecível, uma paixão inesperada, tudo isso pode devolver aquela percepção de tempo mais lento, como na juventude. Isso mostra que não é apenas a idade que dita o ritmo, mas a intensidade da vida que escolhemos viver. Ou seja, o tempo não é um inimigo implacável correndo contra nós. Ele é, muitas vezes, um reflexo do que estamos sentindo e experimentando. Se nos permitimos viver emoções novas, mesmo na maturidade, conseguimos recuperar aquela sensação de que os dias são cheios de significado, e não apenas páginas em branco passando diante dos olhos. As lembranças têm um papel fundamental na forma como sentimos o tempo. Na juventude, nossa memória é como um álbum em branco, cheio de espaço para novas fotos. Cada experiência ocupa um lugar especial, detalhado, quase como uma pintura. Já na maturidade, muitas páginas do álbum já estão preenchidas, e novas memórias parecem disputar espaço com tantas outras. Isso faz com que, quando olhamos para trás, a infância pareça enorme e repleta de detalhes, enquanto os últimos anos parecem ter passado voando. É como se o cérebro condensasse as experiências repetitivas em uma única lembrança. Assim, um período de 5 anos pode ser lembrado como um simples tempo em que tudo foi igual. Mas quando vivemos algo fora do comum, nossa mente cria memórias mais ricas. Quem já fez uma grande viagem, mudou de cidade ou começou uma nova atividade, sabe disso. Ao lembrar desse período, os dias parecem mais longos, cheios de detalhes. É como se o tempo tivesse se expandido dentro da memória. É por isso que muitos especialistas incentivam pessoas de mais idade a buscarem atividades novas, aprender um instrumento, começar um hobby diferente, viajar, se envolver em projetos comunitários. Cada novidade registrada no cérebro ajuda a alongar a percepção do tempo, devolvendo aquela sensação de vitalidade que parecia perdida. No fundo, a memória é o tecido onde o tempo se costura. Se a costura é repetitiva, o pano se torna uniforme, sem detalhes. Mas quando acrescentamos bordados, cores e novos padrões, o pano ganha riqueza e profundidade. Assim também é a vida. Quanto mais novas experiências colocamos, mais cheia de significado, ela se torna menos e mais devagar o tempo parece passar. Nosso corpo também influencia na forma como percebemos o tempo. Quando somos jovens, temos energia para experimentar o mundo de diferentes maneiras. Correr, brincar, explorar. Cada atividade física traz novas sensações que preenchem a memória. Já na maturidade, muitas dessas experiências se tornam limitadas pela rotina, pelo trabalho ou até pelo cansaço físico. A rotina, apesar de necessária, é uma das principais responsáveis por essa sensação de que o tempo voa. Dias que parecem iguais se sobrepõem, sem deixar marcas claras. É como se uma semana inteira fosse lembrada apenas como mais uma semana, em vez de ser registrada como 7 dias distintos. Isso cria a impressão de que os meses e anos passaram rápido demais. Outro ponto importante é a forma como o metabolismo muda com a idade. Na infância, tudo parece acontecer lentamente porque o corpo vive em estado de descoberta constante. Já Masi Value, o organismo trabalha de maneira mais estável, e isso se reflete também na percepção subjetiva do tempo, que se torna mais acelerada. Mas há uma boa notícia. Mesmo com essas mudanças físicas, é possível alterar a forma como vivemos o tempo. Pequenas escolhas diárias, como mudar o trajeto de uma caminhada, experimentar uma comida nova ou conhecer pessoas diferentes, são capazes de criar lembranças marcantes, e cada lembrança nova ajuda a desacelerar
a sensação do tempo. Quando quebramos a monotonia, não apenas ganhamos vitalidade, mas também recuperamos a sensação de estar vivendo dias longos e cheios de significado. O segredo não está apenas em ter muitos anos pela frente, mas em tornar cada ano memorável. Assim, o tempo deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser um aliado na construção de uma vida mais rica. Filósofos desde a antiguidade já refletiam sobre a passagem do tempo. Santo Agostinho dizia: "O que é, afinal, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se quero explicar, já não sei mais." Essa frase mostra como o tempo não é apenas algo externo, mas uma experiência íntima, quase espiritual, que muda conforme nossa consciência amadurece. Na juventude, olhamos para o futuro como um oceano sem fim, cheio de possibilidades. Cada ano parece um degrau de uma escada enorme. Mas, com a idade, a visão muda. Começamos a valorizar mais o presente, e o futuro já não parece tão distante. Essa mudança de perspectiva é um dos fatores que faz o tempo parecer mais curto. Alguns filósofos também dizem que o tempo não está apenas no relógio, mas no modo como escolhemos vivê-lo. Se passamos os dias presos à repetição, sentimos que a vida escorre como areia. Mas se damos profundidade aos momentos, preenchendo-os de presença e significado, cada minuto pode se tornar eterno dentro da memória. Essa reflexão nos convida a olhar o tempo de forma diferente. Em vez de vê-lo como um inimigo que corre contra nós, podemos enxergá-lo como um mestre silencioso, que nos lembra da importância de viver com consciência. O tempo não diminui de verdade, mas nossa forma de aproveitá-lo define se ele será leve e passageiro, ou rico e cheio de lembranças. A filosofia, portanto, nos oferece um caminho de paz diante dessa sensação de aceleração. Quando aceitamos que o tempo é uma construção interna, percebemos que não temos apenas que contar os dias menos, mas sim torná-los dignos de serem lembrados. E essa é uma escolha que pode ser feita em qualquer idade, em qualquer momento. Se o tempo parece correr mais rápido com a idade, será que existe uma forma de desacelerá-lo? A resposta é sim, não no relógio, mas dentro de nós. Uma das estratégias mais eficazes é buscar experiências novas. Quando você aprende algo diferente, seu cérebro cria novas conexões, registra mais detalhes e faz com que aquele período pareça mais longo. Viagens, mesmo curtas, são um ótimo exemplo. Quando conhecemos um lugar novo, repleto de sons, cheiros e imagens desconhecidas, criamos memórias ricas. Ao relembrar, aquela viagem de apenas 3 dias pode parecer ter durado semanas. É a prova de que o tempo pode ser expandido quando deixamos a rotina de lado. Outra forma de desacelerar o tempo é cultivar a atenção plena, ou seja, estar presente em cada momento. Comer com calma, observando o sabor dos alimentos, caminhar prestando atenção nos detalhes ao redor, conversar olhando nos olhos, tudo isso dá profundidade à experiência e transforma minutos simples em lembranças preciosas. Também é importante variar a rotina. Se você sempre faz o mesmo caminho, tente mudar. Se sempre lê o mesmo tipo de livro, experimente outro gênero. Se sempre cozinha as mesmas receitas, busque novos sabores. Essas pequenas mudanças podem parecer banais, mas são poderosas para criar novos registros no cérebro e, assim, expandir a sensação do tempo. Por fim, cultivar relacionamentos significativos é uma das formas mais fortes de dar peso ao tempo. Momentos com pessoas queridas, conversas profundas, risadas compartilhadas, tudo isso gera memórias emocionais que marcam o coração. E quando o coração guarda algo com carinho, o tempo vivido se torna mais longo e mais bonito. Chegamos ao fim desta reflexão sobre o tempo e sua percepção. Entender que ele passa mais rápido à medida que envelhecemos não precisa ser motivo de ansiedade. Pelo contrário, é um convite para viver cada momento de forma consciente, buscando experiências que preencham a memória e o coração com intensidade. O tempo não é inimigo. Ele é o pano de fundo da nossa história, e cabe a cada um de nós decidir como pintá-lo. Cada sorriso, cada gesto de carinho, cada aprendizado novo são pinceladas que tornam a vida mais rica, mais colorida e mais lenta na memória,
mesmo que o relógio continue a girar. Não espere grandes acontecimentos para sentir o tempo de forma plena. Até os pequenos momentos podem ser transformados em experiências inesquecíveis, se vividos com atenção e presença. Um chá à tarde, uma conversa com amigos, uma música que toca a alma menos. Tudo isso conta e enche os dias de significado. Portanto, ao invés de lamentar os anos que passam, celebre cada instante. Busque novas emoções, novas memórias, novas histórias. Transforme a vida cotidiana em algo memorável. Assim, você perceberá que o tempo não apenas passa, mas também se expande, tornando cada fase da vida única, longa e profundamente valiosa. E lembre-se, envelhecer não é perder tempo, é acumular experiências, lembranças e sabedoria. Quanto mais consciente você se torna, mais rico é o presente, e mais lentamente ele parece passar. O segredo está em viver intensamente cada segundo e fazer com que a vida valha a pena menos afinal. O tempo é, acima de tudo, o que fazemos dele.